E aí levei um monte de multa. Fiquei tão revoltado com aquilo, fiquei tão de saco cheio, literalmente, que eu falei, não, agora não passa mais. Eu vou fazer um vídeo dizendo como é difícil empreender no Brasil. E aí peguei meu filho, fizemos aquela coisa natural, soltamos aquele vídeo assim, e aquela coisa explodiu. Porque foi que nem riscar, né, fósforo numa palha seca embebida com álcool. Eu imagino que as pessoas tenham se identificado, não é, Alex? Então cada um com o seu próprio negócio falou, nossa, eu sei o que você está falando. Muito, muito. E aí... Olá pessoal do Ranking, hoje para mais uma conversa aqui com os candidatos. Recebendo aqui hoje um candidato a deputado federal, Alexis Fontaine. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Renato. Obrigado aí por ter nos atendido para essa conversa. E Alex, primeira coisa, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da tua trajetória, para a gente a partir daí fazer esse papo, entender como é que você veio parar agora nessa posição de candidato. Renato, eu sou natural da cidade de Campinas, fiz engenharia mecânica aqui em São Bernardo do Campo, automobilística, lá na FEI, que eu adorava automóveis. Depois eu fiz uma carreira 4 anos na Ródia. Em seguida eu quis retornar para Campinas, questão de ambiente, estava nascendo meu primeiro filho e tudo mais. E lá eu comecei uma empresa absolutamente do zero. Então, daquele ambiente de Ródia, com tudo garantido, né, com chamo gaiola de ouro, eu peguei a rescisão, comprei uma Kombi e comecei o meu negócio absolutamente do zero. Fui comprar um terreno, sentar bloco, fazer o galpão, e aí o negócio era muito diferente do que eu fazia, porque eu comecei a fazer pisos industriais. Certo. Era a minha ideia de começar a fazer pisos industriais, porque era uma forma de poder iniciar o processo de empreendedorismo, que na época tinha mais facilidades, vamos dizer assim, ou menos entraves. Menos, certo? Entendi. Menos dificuldades. E aí, então, enfim, eu tive contato a primeira vez contigo através de alguns vídeos que foram postados, acho que foi pelo Facebook, e aí você contando as dificuldades para poder empreender, né? Tudo aquilo que o empreendedor no Brasil passa, as regulamentações, percebi que aquilo foi crescendo bastante. Como é que foi isso daí? Como é que você resolveu compartilhar isso, essas experiências com todo mundo? O que acontece, assim, teve um momento lá na empresa, eu sempre quis fazer a empresa tudo correto, para ter certeza de que eu não ia ter surpresa, para não criar passivos. Quem tem empresa vai criando passivos no Brasil sem saber, porque tem tanta lei, tanta norma, tanta regulamentação, que de repente chega um fiscal lá e descobre que você não está, por exemplo, botando um bebedouro particular para cada funcionário, e aí tinha uma lei para aquilo que você desconhecia, apesar de estar todo mundo muito bem, e aí acaba levando um passivo desse. Então eu queria fazer tudo certo. Fui fazer um transporte de uma mercadoria que estava passando por São Paulo, passando por São Paulo, não estava entregando nada de São Paulo, e aí levei um monte de multa. Fiquei tão revoltado com aquilo, fiquei tão de saco cheio, literalmente, que eu falei, não, agora não passa mais. Eu vou fazer um vídeo dizendo como é difícil empreender no Brasil. E aí peguei meu filho, fizemos aquela coisa natural, soltamos aquele vídeo assim, e aquela coisa explodiu, porque foi que nem riscar, né, fósforo numa palha seca embebida com álcool. Eu imagino que as pessoas tenham se identificado, não é, Alex? Então cada um com o seu próprio negócio falou, nossa, eu sei o que você está falando. Muito, muito. E aí muita gente fala assim, nossa, você é um herói, porque você está falando? Quer dizer, você percebia que as pessoas estavam carregadas, uma coisa gravada aqui, cansadas de trabalhar e ficar levando bordoada de um Estado, de um governo. Veja, empreender é difícil em qualquer lugar do mundo, Renato, sabe? Você tem que criar produto, distribuição, marca, marketing, concorrência, fluxo de caixa, concorrência. Isso aí é para qualquer lugar, na China, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, não tem facilidade para empreendedor. Mas no Brasil tem um negócio chamado Estado e governo que está lá para piorar a tua situação, para dificultar. Quer dizer, em vez de ser um ente que deveria estar ajudando, porque empreender ou pelo menos não atrapalhando. Ou pelo menos não atrapalhando. Deixa a gente trabalhar, exatamente. Isso. Então, em vez de ser um ente que faz nesse sentido, não. Ele simplesmente começa a querer regular o salzinho na areia, o canudinho que está lá no... Agora no Rio de Janeiro não pode, né? O canudo de plástico. Não pode, e se usar canudo de plástico, você vai levar multa. É que o Rio de Janeiro está sem problema grave, né, gente? Então talvez seja por isso. Acho que se iluminar os canudinhos acaba com a violência no Rio de Janeiro, tá certo? É verdade. Então, nessas ironias que a gente vai brincando, mas se você for ver, as plaquinhas que tem atrás de qualquer padaria, é placa que não acaba mais. É visite a cozinha, imita a nota fiscal, proibido fumar. Isso é obrigatório, não é que a padaria coloca para informar. Tem uma lei para isso, é isso? E se não colocar a placa, leva a multa. Eu escutei na CBN recentemente, né, uma estatística lá, a CBN estava assim, qual que era o campeão de multas lá.
E o campeão de multas era a falta da plaquinha que dizia que era obrigatório ter o Código de Defesa do Consumidor no estabelecimento. O maior motivo de multas é a falta de plaquinha. Falta de plaquinha. E o segundo qual que é? A falta do código. Do Código de Consumidor ele tem que estar lá impresso, disponível para o... E na versão atualizada, porque eu tenho uma amiga minha que levou multa porque estava com a versão desatualizada, que faltava uma página. Entendi. Agora você vê, 2018, todo mundo ali, qualquer pessoa tem um celular, tem acesso a tudo isso muito fácil, mas o PROCON então está preocupado em ver se tem a plaquinha e se tem o código impresso para todo mundo lá, e essa é a maior motivação de multas para os empreendedores. Do PROCON que devia estar cuidando se tem a quantidade de requeijão correta, se não está nada estragado, se o teu banco não está te prejudicando, se aquela conta da NET não está te prejudicando, toda essa turma aí, toda essa turma aí devia estar cuidando dessa turma, não, está atrás de canudinho, de plaquinha, de coisinhas da vida. A gente tem até um quadro no ranking que são as pautas da semana lá no Congresso, em Brasília. Então a gente pega toda semana as leis que vão ser discutidas na Câmara e no Senado, e a gente faz um comentário. E o que tem de lei nesse sentido, Alex, a impressão que a gente tem, muitas vezes, é que são leis para agradar algum determinado grupo. Então, são leis que até o próprio deputado sabe que não vão pegar, que não vão ser aprovadas, mas ele está ali para defender um certo grupo que ele representa, e isso só acaba perdendo tempo, dinheiro e não focando naquilo que interessa, né? Não, custa muito. E, aliás, o trabalho que vocês estão fazendo aqui no ranking, ele é primoroso nesse sentido. Porque não é só uma questão de criar leis, mas a qualidade da lei, tá certo? E até, acho que vocês têm que botar no ranking também aquele político na próxima gestão que vai revogar leis. Por favor, ponham essa linha aí, porque eu provavelmente e alguns dos Partido Novo, se entrar, vão revogar leis e não vão criar. Então nós não podemos cair no ranking aí. Entendi. Agora, então tá bom. Então você começou a compartilhar essas situações e as pessoas foram respondendo, se identificando. Como é que daí, Alex, deu a mudança para a política? Como é que disso, de um empreendedor frustrado com todas essas dificuldades, você se transformou num candidato a deputado federal? Foi uma evolução natural do que acontece. Eu conheci o Partido Novo, né, um partido que fazia sentido para mim, onde você se filia pela internet, que eu não preciso beijar a mão de ninguém, não sou apadrinhado por ninguém, que é um partido que não tem dono, que se incomoda, que é empreendedor. O empreendedor ele não quer já ficar devendo favor para ninguém, tá certo? Então, tinha um partido que fazia sentido, com um estatuto de verdade, forte, que tinha regras claras, que já previa redução de custos, né, na atuação legislativa. Então, fazia sentido. Encontrei, então, a ferramenta para participar disso. Aí eu estou lá no partido e as pessoas convidaram. Falaram, Alex, você tem uma boa pauta, você tem um conhecimento de causa, você tem uma história, você é um cara... Você viveu aquilo, né? Você viveu aquilo, você tem muito para contribuir, cara. Porque você pode ir lá ajudar a desmontar essa burocracia, tá certo? Tem um filme excelente de vocês que é A Máquina, né? Aquela da máquina, eu adoro aquela máquina. Esse filme rendeu bem. E nós temos que entrar dentro da máquina, cara, e desmontar a máquina. Entendi. Mas por isso tem que fazer uma atuação política, porque você não vai desmontar a máquina jogando de fora, a máquina é que vai te agredir. Alguém ocupa esse lugar, né? A máquina está ocupada. Exatamente, que é a frase que a gente usa direto, eu adoro essa frase, que é o seguinte, né? O preço que você paga por não se interessar pela política é ser governado por quem se interessa. Então, fazia todo sentido, nós que vivemos essa realidade e que sabemos o malefício que essa máquina do governo faz a nós, e estamos começando a entrar lá dentro. E espero que entrem muitos agora em 2018 para a gente começar a fazer o desmonte dessa máquina gorda que custa tanto à sociedade. Entendi. Então, até pela tua experiência, toda essa tua história, a sua ideia, uma vez lá dentro, seria atacar essa parte de burocracia, de facilitar o empreendedorismo. Qual seria o seu foco uma vez eleito? Um foco muito forte é acabar com a burocracia. É eliminar procedimentos desnecessários. A gente fala, eu falo muito com o Stephen Kennedy, a gente fala que a melhoria da eficiência do Estado brasileiro, o PIB já daria uma bela de uma pulada se a gente cortar etapas nos procedimentos. Parar de ficar pedindo bobagens. Veja, para você fazer qualquer coisa no Brasil, você quer abrir uma empresa, você quer comprar um terreno, qualquer coisa que você vai fazer, como é que funcionam as coisas no Brasil? Você perde certidões negativas para o governo e dá entrada no governo. No governo. Quer dizer, você fica pedindo do governo para dar entrada no governo. Ou seja,
Você não tem uma interligação. Não é ser um office boy de governo de luxo para poder atender, mas eu falei assim, mas é você mesmo que emitiu a certidão? Não, mas você tem que pegar lá e trazer aqui. Em banco, cara, você não faz isso, você não pega dinheiro de um banco e leva no outro banco, você faz uma transferência bancária. Então qual que é o meu sonho de consumo? E aliás, uma pauta que a gente vai querer. O sistema todo integrado do governo, em que você vai ter um aplicativo aqui do cidadão brasileiro, você fala, quero abrir minha empresa, você clica lá, cadastra o que você quer, e aí você vai puxando assim, ó, certidão negativa. Vai saindo. Já está tudo ali. Você não precisa levar nada, você vai ter maior inclusão social. Mas aí que vem o lance, Renato. Se a gente acaba com a burocracia, se a gente simplifica o sistema tributário, que é uma insanidade. O sistema trabalhista também dá mais uma cortada naquela porcaria daquela CLT lá, tá certo? Se a gente fizer isso, o que de fato nós estamos fazendo? Nós estamos incluindo pessoas na sociedade, porque mais pessoas vão conseguir entender o sistema tributário, mais pessoas vão poder contratar. Mais simples, né? Vai ficar mais simples para o cidadão comum. A gente estimula a reinclusão, a inclusão social dessas pessoas que foram jogadas para... Eu falo que aquela máquina que vocês falam lá, que se mexe tanto, que é tão complexa, é só para poucos. Para quem que vai bem a burocracia? Para quem que vai isso aí bem? Isso aí é vantagem competitiva de empresários grandes, que estão cooptados no governo. A gente viu o BNDES, as coisas recentes que aconteceram no país, é bem esse caso. Vantagem competitiva. Os campeões nacionais, aquela coisa toda. Para eles, fiscal é ótimo. Sabe por quê? Porque ele não vai na fábrica dele, vai na fábrica do outro. Você tocou num ponto, Alex, nessa resposta, que é a questão da inclusão, né? Você citou a palavra inclusão. Você é do Partido Novo, que tem aí um ideal que a gente pode dizer que é liberal, né? O que a gente ouve muito das críticas em relação ao liberalismo é que ele não ligaria tanto para a parte do social, que seria aí uma teoria boa para os ricos, para os empresários, como a gente estava falando agora, mas que para os mais pobres, para aqueles que são desamparados, eles seriam prejudicados num sistema mais liberal. Quer dizer, então, que agora com a tua resposta eu estou entendendo o contrário. Você acredita que isso vai facilitar, vai melhorar a vida dos mais pobres? Renato, vou falar uma coisa. Você falou assim, crucial esse ponto. Porque o que incomodava nas apresentações do Partido Novo, a pergunta é, legal, bonito, liberal, vamos lá, mas... E os pobres? Como é que a gente chega na base lá? Como é que fala com os pobres? Porque falar em liberdade para pobre é falar, tá fácil, eu tô pobre, não tenho liberdade para quê, né? Não liberdade para quê? Então me incomodava aquilo. E aí, de novo, citando o Keynes falou assim, ou os liberais começam a preocupar também com uma pauta de inclusão social, mas a inclusão social liberal. A inclusão social, que eu falo do novo, que é qual? É fazer as pessoas conseguirem ganhar a vida delas, deixar elas trabalhar, incluírem na... Então, pipoqueiro não tem que pedir licença. Quem quer montar um food truck aqui em São Paulo, qualquer cidade, tem que pedir uma licença aqui na prefeitura de São Paulo, tem que lamber bota lá, cara. É o fim do mundo. Para você ser um simples pedreiro no Brasil aqui, você precisa de tanto NR para poder fazer, tanto CA de capacete. O que tem de projeto de regulamentação de profissão no Congresso... nem me fala. Que precisa ter o diploma, que precisa ter não sei quanto de experiência. O que você Isso faz? É o que mais tem. Então, mas aí você vai jogando as pessoas para fora da sociedade. Temos que cria uma reserva de mercado, né? Mas aí o que nós vamos fazer? Vamos falar, meu amigo, pode empreender. O empreendedorismo, poder empreender, é um fator natural do cidadão que nasceu no Brasil. Eu chamo de empreendedor natural. Ele pode começar um negócio dele, ele pode abrir uma loja sem alvará. Você pode começar um carro em pipoca sem pedir licença para ninguém. Conforme você vai crescendo, aí sim você vai ter que fazer algumas regulamentações, questão de segurança do trabalho, questão de ambiente e tudo mais. Mas exigir as mesmas regras da Petrobras, da minha pequena empresa, né? Brincadeira, cara. Não tem que Mas é uma revolução, né, Alex? Acho que o brasileiro, ele tá até acho que meio acostumado. Ele pode até, se ele parar para pensar, ele não concorda com tudo isso, mas já tem aquele sentimento, não, isso é assim mesmo, não tem jeito. Acho que a dificuldade é você colocar isso na cabeça das pessoas, né? Então, mas o que a gente fez? Aquela pesquisa Perseu Abramo lá do PT, ela é primorosa naquele ponto em que diz que a periferia não vê o patrão como inimigo, ele vê o Estado como inimigo, o governo como inimigo. Que é esse cara que não deixa ele fazer as coisas dele, que fica atrapalhando eles, que você falou, ele é só não deixar atrapalhar. Solta a turma e vai desenvolver. Outra coisa super importante que eu falo, por exemplo, eu tenho uma empresa de químicos e eu tenho que precisar de pessoas que aplicam, tá certo? Que vão aplicar revestimentos. Eles não conseguem ter financiamento para montar a equipe deles. Aí o que eu fiz? Tenho interesse nisso. Eu financiei eles. Você acredita que eu estou cometendo uma coisa que eu não posso fazer? Porque eu não posso ser banco, eu não posso emprestar dinheiro sem juros.
No Brasil, você não pode emprestar dinheiro sem juros. Eu tenho uma frase que muitas vezes o Brasil parece que é o país as coisas são ou obrigatórias ou proibidas. Né? Pois é. Você não tem ali um meio termo que, olha, você pode fazer isso ou não, se você quiser. Ou você é obrigado a fazer alguma coisa, ou você é proibido de fazer aquela outra coisa. É isso que eu acho que é um problema que a gente precisaria tratar. E o Brasil, eu me inspiro um pouco na Índia. Não na burocracia da Índia, que também é um lixo. Mas na Índia foi criado o microcrédito, né? Que era aquele microcrédito para pequeno empreendedor. Na Índia foi criado agora esse programa de inclusão social baseado no que? Os miseráveis da Índia é maior do que a população inteira do Brasil. São 250 miseráveis. O que é o miserável? Ele não tem conta, não tem nada. Fizeram um aplicativo daquele tipo banco. Então o miserável tem um pouquinho que ele tem um celularzinho lá, ele paga as coisas assim, não precisa de dinheiro, não precisa ter conta bancária. Ou seja, bancarizaram ele num aplicativo. Aqui no Brasil, hoje isso seria impossível, porque você tem que seguir todas essas regras. Mas então descancara esse reserva de mercado dos bancos, Acho cara. que a tecnologia ela vai ajudar muito nesse sentido. Vai quebrar essa coisa e vai incluir. Gente, o que nós precisamos fazer é botar as pessoas de volta para dentro da sociedade, como contribuinte. Porque o cara que não está contribuindo, 25 milhões de desempregados, ele, é alimento para a pauta da esquerda. O Rodrigo Constantino é ótimo, né? Ele fala o seguinte, né? Que a esquerda gosta tanto dos pobres que a multiplica. E nós temos que parar com isso. Então, como é que nós temos que fazer isso? Primeiro, começa a gerar empregos, começa a gerar as pessoas que podem desenvolver, vai diminuindo essa quantidade de pessoas. Nós vamos conseguir diminuir a violência, a tensão social. Nós vamos diminuir a carga tributária individual, porque mais pessoas vão estar contribuindo. As pessoas vão estar mais ocupadas. Panela vazia, oficina do diabo. É verdade, é um problema. Então nós temos que pensar nisso, cara. Por isso que, liberais, temos que pensar no social, nessa questão de inclusão. Não é tirar de quem produz e dar para quem não produz. Porque aí a hora que acabar aqui quem produz, está todo mundo... incentivo, né, de quem está produzindo. Tudo na Venezuela. Dessa forma. Mas, se a gente fizer isso, nós vamos juntar o melhor dos dois mundos. Legal. Né? Uma outra pauta que a gente fala muito no ranking, Alexis, é a questão da valorização do Congresso, né? Então, o brasileiro em geral, quando você vê as pessoas discutindo política, é muito sobre o executivo. Quem vai votar para presidente, o que você está achando do prefeito, quem vai ser o próximo governador. Deputados e senadores, a maioria das pessoas nem lembra em quem votou. E muita gente nem sabe o que faz, qual que é a função de um deputado e de um senador. Eu acho que também essa valorização é uma coisa que precisa mudar, né? As pessoas têm que entender a importância do Congresso. O que você acha disso em relação você acha que isso está mudando? Qual que é a tua visão hoje dessa perspectiva? Eu acho que vai ter uma mudança agora em 2018, mas a mudança principal vai ser quando tiver a reforma política dos votos distritais, onde a gente vai ter representantes locais do Congresso. Eu acho a qualidade do nosso Congresso muito baixa. Né? No impeachment da Dilma, a gente viu a qualidade daqueles deputados federais assim, lastimável. Mas as pessoas só notam em eventos como esse. Esse é o problema. Na hora do impeachment, na hora que dá alguma coisa muito grave. No dia a dia, ninguém lembra. Não percebe. Tem aquela questão de alto clero, baixo clero. Também eu acho assim, um horror aquilo lá. Então, devia estar todo mundo igual, né, teoricamente. Né? Mas tem uns que são mais iguais do que o outro lá também. Você vê as diferenças. E eu acho que assim, nós temos que realmente valorizar. Hoje... eu tenho nojo. E a gente perde o respeito por eles. Olha o que acontece. Político agora para entrar em avião, né, público, não é mais reverenciado. Ô, doutor, agora o pessoal xinga mesmo, bate em cima. Isso tem acontecido muito. Então, isso não se via no Brasil. Não, era autoridade. Hoje não é autoridade. Perderam o respeito. Porque mereceram perder o respeito. Eles não merecem respeito. Então hoje nós não temos medo desses políticos, não temos medo de mais nada. Nós queremos trocar tudo. E aí você tem razão, que o Congresso tem um valor muito grande nas iniciativas de lei e no controle das contas do Executivo. A fiscalização, né? Do Executivo. E o Senado tem uma função também primordial lá no STF. Então cada um tem que começar a exercer, aprovar ministros do Supremo. Aquela sabatina é uma piada. Uma piada. Quer dizer, o cara simplesmente... vai, onde é que assina? Só para cumprir tabela. Só para cumprir tabela. E não tem que ser isso, não. Tá certo? Agora, até uma função do ranking é justamente separar o joio do trigo também, né? Porque muitas vezes a nossa vontade é de chutar tudo, falar que todo mundo é igual, que ninguém presta. Mas não, existem bons parlamentares
e eles têm que ser reconhecidos, porque senão o incentivo do político, do deputado de fazer um bom trabalho ou não, ele vai embora. Se eu vou ser comparado com aquele que eu sei que é um picareta, vou ser colocado no mesmo saco, então aí eu não tenho incentivo nenhum. A gente busca também identificar esses casos que existem e, claro, quanto mais gente boa entrar lá, a gente vai estar qualificando o Congresso à medida que o tempo passa. Né? O ranking político é uma ferramenta e assim, reconhecida, de fato, né? A gente está observando muito agora com aquele aplicativo, então ficou fantástico. Mas o importante do ranking é agora e depois também, tá certo? Depois. Que seja, que todo mundo, mesmo que você está conversando comigo agora, mas amanhã eu tô lá, ou um outro amigo meu, Poit, ou o Ricardo Salles, ou o Felipe lá, tiver lá, a regra tá valendo para todo mundo. Eu só falo para vocês o seguinte, põe uma regrinha a mais lá, que é o número de leis que nós vamos revogar. Leis. Menos leis. Cortar leis inúteis. Isso tem que dar ponto também. Porque a gente não avalia pela quantidade, a nossa qualidade. Mas vai ser isso. Essa é uma outra forma também, né? Quem revogou uma lei que só atrapalhava e isso realmente tem um resultado muito bom também, além de leis novas, né? Revogar leis inúteis. Porque a gente estava falando também a questão de leis. Por que as leis foram criadas e são criadas constantemente? Normalmente acontece um fato no Brasil indesejado, cometido por alguém que é um criminoso. Ou seja ambiental, ou seja estelionatário. Alguém faz algo de errado. Alguém fez algo de errado, aí o que acontece? Impõe-se a todo mundo que não ia fazer errado, não faz errado, uma lei. Então, quando alguém que é incorreto, criminoso, não é punido exemplarmente, responde pelos atos dele, é responsabilizado por aquilo, quem perde a liberdade é o honesto. Porque quem não fez o crime. Porque quem é criminoso, pode ter a lei que for, ele vai aprontar do mesmo jeito. Então a gente não tem que ficar criando mais leis. A minha pauta é, nós temos que pegar o responsável e dar um exemplo para ele. Punir aquele que cometeu a infração e não punir todos os outros por conta daquilo e até acaba gerando um custo, Alex, que vai ser repassado para todo mundo. Né? O preço dos produtos, isso vai estar refletido, essas obrigações a mais, todas essas leis, essas burocracias, elas têm um preço. É o que a gente chama do custo Brasil, né? Olha, do mesmo meu caminhão lá que passou em São Paulo, tal, não sei o que, né? Aconteceu aquela coisa. Aí o que aconteceu? Eu fui chamado no DSV, fui conversar com ele, falei, é razoável isso, ficar dando 20 multa, aquela coisa toda, mas explicando o cara bem assim, funcionário público, aquela camisinha de tergal poída, falei, é isso mesmo, eu te odeio, assim. O cara só falou... Você é visto como um bandido, né, praticamente. Faltou falar isso. Aí eu falei assim, por que vocês têm uma lei municipal que já tem uma federal? Tá certo? Olha o raciocínio do cara. Aí ele falou assim, porque outro dia caiu um caminhão aqui, capotou um caminhão na Marginal e travou a Marginal toda. Então, para passar em São Paulo agora, vai ter que ter a nossa autorização. Aí eu falei assim, beleza, então quer dizer que dando a licença não capota mais? Uma licença anti-capotamento. Aí o que acontece? Toda a população de São Paulo paga mais por tudo porque existe uma lei municipal para poder transportar alguma coisa aqui dentro. Sendo que já existe uma federal. Uma federal, que eles têm uma mundial, porque todos os produtos têm um número ONU, que é para poder transportar as coisas. Agora, se todo mundo criar isso, não anda mais nada. Ninguém faz mais nada. É a história da carteira de motorista. A carteira de motorista é nacional. Imagine se todo município agora pedisse uma carteira de motorista para andar no município dele. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, esse exemplo você acabou de dar um exemplo daquilo que você falou, né, Alex? Foi criada uma lei porque um caminhão capotou e aí todos os outros que estão ali seguindo... Ninguém mais circula. Tem que pagar por isso, né? Ninguém mais circula. E aí, isso é comum em várias coisas. Veja, tem uma coisa em São Paulo, pode ir, qualquer estabelecimento em São Paulo, ele praticamente nenhum agora tem o AVCB. AVCB é a aprovação dos bombeiros. Com aquele problema que aconteceu na Boate Kiss lá no sul, o que aconteceu? Descobriu-se que não tinha alvará de funcionamento, que a culpa era do bombeiro, tal, não sei o quê, que não fez a vistoria. Quem foi responsável por aquela boate? Tem que ir para a cadeia. Não está. Não está. Quem aprovou aquilo lá do bombeiro? Devia estar na cadeia. Também não está. Também não está. Aliás, estão processando os pais. Conclusão. Perceberam aquela situação, agora querem impor a todo o Brasil que façam vistorias de bombeiro, até para você abrir um escritório da advocacia, tem que ter o AVCB. Coisas que, loja de aquário, que não vai pegar fogo, tem que ter o AVCB, que é a aprovação. E sem AVCB, não tem alvará de funcionamento. Conclusão, o bombeiro não dá conta. Claro, não tem nem gente todo mundo está fora, está todo mundo sem alvará de funcionamento.
Sabe o que acontece se pegar fogo numa loja de pneus aqui do lado? Primeira coisa que a prefeitura vai falar assim, estava sem alvará. Tá vendo? Aí a culpa é do... A culpa é do estabelecimento, estava sem alvará. Não tem nem como você ter, né? Não tem mais alvará, não tem. Eu tô falando, e aí tá todo mundo calado, quietinho, todo mundo com medo de abrir a boca, porque o poder tem... Na máquina lá tem o poder de falar, você está errado, eu não vou dar o alvará, você não vai ter o negócio. E é muita lei que no papel é uma maravilha, mas que não tem como você colocar na prática, né? É uma coisa que as pessoas têm que... Por isso que viver o dia a dia é uma coisa tão importante, né? Conhecer o que é empreender e ter passado por tudo isso é uma experiência muito boa. Falando agora um pouco, para a gente terminar, Alexis, numa visão mais geral aí da política no Brasil, né? A gente com o ranking percebe as pessoas mais envolvidas, as pessoas comentam, tem um engajamento muito grande político, coisa que não se via há bem pouco tempo atrás. Você percebe isso? Acho que o teu caso de entrar na política é uma prova disso. Você realmente acredita que a gente esteja passando aí por um momento diferente da política? Eu acho que sim, porque eu estou vendo pessoas que estão entrando para a política que têm história. Pessoas que já fizeram na sua vida privada, né? Tem histórico. Então, e agora também com essas mídias sociais, Facebook, Instagram, tá ok? Dá para você investigar a pessoa, dá para você querer fazer. Cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que novas pessoas estão entrando, os empresários estão se movimentando porque eles perceberam que tem bancada da bala, tem bancada evangélica, nada contra os... mas tem bancada ruralista, tem bancada do sindicato, não sei das quantas, tem bancada de tudo, mas não tem bancada de empresário e de industrial de comércio. E empresário às vezes vira um palavrão no Brasil. Não, empresário é qualquer pessoa. Porque ele está querendo fazer empresário. Lógico, né? Marmorista aí, cabeleireiro, manicure, todo mundo que começa um negócio e vive do que ele ganha lá no trabalho dele é um empreendedor. Não precisa pensar só nos barãozão, que aliás a imagem é ruim porque normalmente é associada àquelas pessoas que estão cooptadas no governo. Cooptam o governo. Os campeões nacionais, aquela coisa. Esquece aquela turma, aquilo lá não é a realidade brasileira. Aquilo lá não significa absolutamente nada para nós. Então, os empresários estão começando a se unir, formando grupos, criaram grupos aí que... Brasil 200, teve outros grupos do ILISP, né, que estava falando, outros grupos para poder melhorar essa pauta que é boa para o empresário de verdade, que é o livre mercado, a competência e concorrência, só que a gente quer competir de igualdade com o mundo. Porque e aí muita gente vai embora também. E nós temos que resolver aqui. Eu mesmo estou agora com 3 containers parados por Porto Santos por pura burocracia insana e má vontade dos fiscais da Receita Federal. Vai ter vídeo disso também? Vai ter vídeo disso sim, porque quem exporta ou importa nesse Brasil sabe o que a gente passa na mão desses fiscais e da reserva de mercado dos portos. Isso tem que acabar. O Brasil não é mais uma colônia, nós estamos inseridos no mundo, no globo, e nós temos que fazer trânsitos livres de mercadoria. Aqui é uma piada, o navio vai embora vazio. Porque aqui vai ter greve de caminhão, greve de fiscal da Receita Federal mês sim, mês não. E se tiver jogo do Brasil como teve, o navio vai embora porque os caras não vão carregar porque não querem trabalhar. É o fim do mundo. A insegurança é muito grande. Não, é um custo Brasil, cara, que não tem mais fim. Bom, Alex, é isso aí. Lembrando então que a gente está aberto aí para receber candidatos e candidatas de qualquer vertente também política. Hoje a gente conversou aqui com um candidato que tem uma visão mais liberal, mas também vamos conversar com outros tipos de candidato para estar o contraponto também. E aí cabe aí ao nosso seguidor tirar suas conclusões e fazer a escolha melhor para essas eleições. Alexis, quem quiser te acompanhar, então, onde é que pode te seguir, ver seus vídeos, como é que faz? Facebook, Alexis Fontaine 30. Tem também no meu site Alexis 30. Tem no YouTube Alexis Fontaine. Agora o mais fácil é botar no Google como é difícil empreender no Brasil. Vai aparecer minha cara na mesma hora lá, bicho. Aí você vai atrás, porque tá lá. Por incrível que pareça, eu sou uma referência no comédia. É verdade. Infelizmente. É uma referência que ninguém queria ter, mas não, enfim, já que tá existe, lá. A gente tem que expor, né? Tá a gente vai marcar também a página no post. Pessoal, até a próxima então. Continue acompanhando aí as nossas conversas. Até as eleições. Vamos ter outros papos como esse aqui. Um abraço.